Bom, agora na economia, Denise Campos de Toledo, direto para o Estúdio de Vidro. Qual o futuro para a taxa básica de juros no Brasil, hein, Denise? Olha, Tiago, hoje foi divulgada a ata da última reunião do Copom, reunião da semana passada, quando houve o corte da Selic de 4,5% para 4,25%. Em princípio, o Banco Central sinaliza que não devem ocorrer novos cortes dos juros. Ele ressalta muito o efeito defasado de toda a flexibilização que já houve da política monetária. Então, são cortes que foram ocorrendo aí ao longo dos meses, e isso tem uma repercussão depois de alguns meses na economia. Então, é uma questão que sempre é registrada. Você tem um corte, depois de 6 meses, às vezes até 9 meses, você ainda tem um impacto sobre a formação do custo do crédito, sobre o mercado de capitais, sobre o mercado financeiro de um modo geral e, consequentemente, sobre a atividade econômica. Então, o Banco Central já fala uma cautela maior com relação a essa flexibilização, exatamente por não saber exatamente qual vai ser o impacto efetivo sobre a atividade econômica. Agora, algumas questões deixam meio em aberto até a possibilidade de cortes adicionais. Primeiro, o Copom considerou cenário internacional com o coronavírus, falou que isso vai ter de ser acompanhado para se saber ao certo qual é o possível impacto sobre a atividade econômica, e a gente vê uma preocupação global com relação a isso. Preços de commodities em queda já vem afetando o mercado brasileiro, tende a afetar também o retorno da balança exportadora brasileira. Então, tudo isso também vai ser analisado, que pode ter impacto sobre a atividade econômica aqui no Brasil. E vale lembrar que a reunião do Copom ocorreu antes da divulgação do IPCA, da inflação oficial do mês de janeiro, que veio abaixo do piso das projeções do mercado. Então, a inflação não seria um problema, pelo menos a médio prazo, se houvesse a possibilidade de, por outros fatores, o Banco Central reduzir mais um pouquinho a taxa básica de juros. Então, a porta não ficou totalmente fechada, talvez mais à frente venha um novo corte da Selic, porque o Banco Central ainda está preocupado com essa questão da atividade econômica do país. Denise, e rapidamente, você fala sobre a atividade, a produção industrial. 2019 foi um pouco decepcionante, não foi? Foi principalmente no fechamento do ano. Nós tivemos uma queda da produção industrial no mês de dezembro, consequentemente fechou o ano no vermelho. A indústria teve uma queda de novo de atividade no ano passado, não apenas da produção, e hoje nós tivemos a divulgação pelo IBGE do balanço geral do que aconteceu. E de 12 de 15 locais pesquisados tiveram queda da produção, isso no mês de dezembro. Quando você pega no geral o que aconteceu no ano, aí foram 7 de 15 estados que tiveram uma queda da produção, e foram algumas quedas bastante expressivas. Por exemplo, destaque para Espírito Santo, menos 15,7%, Minas Gerais, menos 5,6%. Nesse sentido, é preciso considerar a questão da indústria extrativista. Teve problemas aí com a produção do minério, a tragédia de Brumadinho, então tudo isso acabou afetando muito a produção do minério de ferro, e entra como indústria também, indústria extrativista. Foi um dos fatores da queda. Agora, nós tivemos problemas também com exportação para a Argentina por causa da crise, isso afetou outros países. Em dezembro foram números muito pesados também, queda em relação ao mês anterior, 4,7% em Mato Grosso, Rio de Janeiro 4,3%. Então, a gente vê que há uma recuperação da atividade econômica no geral, mas com esses altos e baixos em alguns setores, dificuldade mesmo para o consumo engatar um crescimento mais vigoroso. Então, quem sabe mais à frente a gente não tenha alguma nova redução da taxa básica de juros, até pela instabilidade de mercado financeiro. Hoje nós temos o dólar iniciando os negócios com uma leve queda de 0,16%, a cotação de venda do comercial um pouquinho acima dos 4,31, está no patamar muito alto ainda. Esse é um risco para a inflação, mas de qualquer modo também é reflexo de todo esse ambiente de maior preocupação no cenário global, com o coronavírus, com risco de desaceleração econômica.